A Operação Lava Jato começou em março de 2014. A investigação apurava um esquema de propina por um grupo que usava uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar e entregar valores. De lá para cá, são cerca de 40 fases e mais de 100 pessoas presas. Em 3 anos, a Lava Jato conseguiu identificar uma série de desvios de dinheiro na Petrobras e o pagamento de propina por grandes empreiteiras como a Odebrecht. O país passou a andar em compasso de espera até que tudo seja passado a limpo. Menos obras estão sendo realizadas pelo governo, assim como a compra de equipamentos pela Petrobras. Para tentar mensurar o impacto dessa operação na economia do país, estão conosco o economista do Diese, Ricardo Franzói, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. E você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, anote aí, 99588-2374, mas tecle, né? Mande um texto ou uma pergunta, por favor, não ligue para a gente que a gente não vai colocar a sua ligação no ar. Sejam bem-vindos, nossos convidados, né? Ótimo. Obrigado, boa tarde aos telespectadores do Conexão RS, BIVS. Esse impacto das investigações da Lava Jato, eles podem ser mensuráveis e imensuráveis, de alguma forma. Então, eu queria começar colocando que eu acho que o padrão ético, essas empresas que estavam dentro de um esquema de propinoduto, onde se pagava a propina para os agentes públicos que exigiam isso, criou um ambiente de degradação ética muito grande, Sim. onde as empresas que queriam participar do jogo de forma legal, elas estavam fora. Então, o que a gente vê, é o marco que eu vejo muito forte, não só colocando em números, mas colocando de uma nova forma de negócios, esse novo modelo, onde as empresas que querem operar nos limites da lei, elas possam fazer isso. Então, o que ocorria antes era o que a gente chama de concorrência desleal. Sim. Onde o mercado, o Estado, ele acaba movimentando, dando as diretrizes de quem vai ganhar o jogo. Então, essa mudança, esse impacto na economia, no momento que a gente vai ter licitações mais transparentes, que se coloquem de forma econômica e técnica, sejam os ganhadores, os que estão obedecendo esses critérios, traz um benefício gigantesco para a economia do Brasil e para a sociedade. Outro ponto que eu acho importante é que, assim, no momento que as obras elas eram as financiadoras do esquema de corrupção, se desviava muito a importância. Então, aquela obra que teria uma maior possibilidade de desvio, ela iria à frente daquelas obras que a sociedade mesmo demandava. Então, a gente vê aí um exemplo que eu quero citar, é a Copa do Mundo. Se construiu vários estádios com obras gigantescas, que depois o legado disso aí para a sociedade, para a população, foi muito pequeno, em que mas esse esquema de desvio de dinheiro dentro dos estados poderiam ser maior. Então, a Operação Lava Jato, ela nessa forma, ela pode trazer um novo marco para o Brasil no modelo de se fazer negócios. É uma visão otimista. Eu queria saber se o Ricardo enxerga da mesma forma, né, a partir de, por exemplo, uma mudança de cultura, quando a gente imagina um sistema eleitoral, quando a gente imagina um sistema político, que tinha uma prática, uma cultura que a gente conseguiu identificar agora. Isso vai mudar? Há uma perspectiva para isso? É otimista a tua visão, Ricardo? Olha, eu acho, a dificuldade toda é que a gente tem uma história no Brasil que, né, não conduz a esse tipo de otimismo, né? Porque já houve outras tentativas, né, de cortar esse tipo de corrupção, e até o próprio cara que delatou na Lava Jato, ele tinha sido preso anos antes, né, e denunciou o mesmo tipo de coisas que estavam acontecendo, né? Eu acho que o mais complicado, né, e aí talvez mudar um pouco a conversa além da ética, eu acho que o mais complicado que a Lava Jato trouxe por um lado, é difícil de medir, porque houve também, nesse período de 3 anos, houve uma mudança, não uma mudança nem de governo, mas houve uma mudança de política econômica que foi adotado, né, pela presidente Dilma em janeiro de 2015, né? Foi antes dela sair do governo. Sim. Não é?
E aí já houve uma mudança. Essa mudança, mudança de política econômica e o impacto da Lava Jato, fica difícil hoje de medir o que é de uma coisa e o que é de outra, né? Por exemplo, saiu um dado agora recentemente, o jornal Valor, né? Ele foi sexta ou sábado, eles divulgaram um levantamento dos 3 anos. A Petrobras, ela cortou 6 mil fornecedores. Agora, olha o impacto que isso dá. Vamos a Rio Grande, por exemplo. Né? Aí A outra questão são... Mas tem coisas que é decisão, quer dizer, que não deu muito para entender por que... Bom, você tem com outros países, né? Que você prende o cara... Bom, mas a empresa continua funcionando, enfim, os caras fazem um acordo de leniência, né? E continua funcionando a economia. Né? A dificuldade é saber o que é só... dessa não, ou seja, de não se conseguir fazer esses acordos de leniência com as grandes empresas que estavam aí funcionando, né? E o que é de política econômica que foi adotada a partir de então. Do tipo, não, se a gente olhar o governo, o Levy, o que ele diz? Nós vamos fazer um ajuste fiscal agora, nós vamos fazer um ajuste fiscal e nós vamos ter no primeiro trimestre uma recessão, mas logo em seguida... O Brasil vai voltar a crescer, porque os investidores vão olhar para aquele ajuste, que a gente está fazendo o ajuste, né? E nós vamos voltar a crescer. Bom, nós já estamos no 8º trimestre em recessão. Sim. Né? Bom, mudou o governo e a mesma conversa, bastava mudar o governo, a própria Fiesp, né, que é a principal federação de indústria da América Latina, né, disse, olha, bastava mudar o governo e nós já vamos... Isso já vai virar um clima otimista e tal. Então, a dificuldade hoje para se... Né, até foi uma questão do produtor, né, como é que nós vamos medir o que a Lava Jato provocou? Né? A dificuldade está nisso, ou seja, o que é da Lava Jato, por não se ficar somente na questão da corrupção e não se tentar salvar as empresas, sim, enfim, com uma forma mais ética de se trabalhar ou de fazer esses acordos, e o que é política econômica de... Ou seja, se retirar o Estado, fazer o ajuste, fazer essa política de austeridade, e o que isso está provocando em termos de desemprego? São 2 pontos, né? A gente pode analisar por 2 perspectivas. Eu quero convidar novamente você a participar pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, com perguntas aos nossos convidados e também a sua opinião. Bom, as 2 perspectivas seriam essas, né? O combate à corrupção, por um lado, e aí realmente fica difícil a gente mensurar o que transformou e o que vai acontecer daqui para frente, mas temos a questão do investimento público, né? A gente tomou aqui o exemplo da Petrobras, que eu tenho aqui números, 18 mil postos de trabalho foram fechados na compra das plataformas, a produção das plataformas petroleiras aqui do estaleiro. Mas eu vou agora começar com os empresários, né? A redução de gastos do governo federal. Tá? Também é sentida pelos empresários. Isso em quais setores essa situação se manifesta e de que forma isso, né, pode se manifestar positivo ou negativamente? Se a gente for pensar na estrutura, a gente está aqui com a Ponte do Guaíba que deu uma segurada. É uma questão estrutural importante, por exemplo, para dar a ligação à zona sul do estado. Outras questões vão dizer, olha, o gasto público reduziu, o governo não está mais com aquela conta que não fecha. Sim. Como é que vocês interpretam? Também de 2 maneiras, é possível? Em negócios com o Estado, geralmente o grande propulsor seria a infraestrutura. Tá? E a gente tem aí um déficit de infraestrutura no Brasil gigantesco. O que eu vejo de oportunidades nesse novo modelo a gente trabalhava com 4, 5 grandes empresas, grandes players que ganhavam todas essas operações. No momento que essas empresas hoje elas estão passando por um processo de governança corporativa, de compliance, que elas estão ficando fora do jogo, faz com que o governo tenha que pensar de uma forma a abrir mais o mercado, que era um mercado mais ou menos protecionista, vamos dizer assim. Ele se abre e acaba trazendo investimentos de fora para cá. E aí a gente tem um exemplo claro, que é o Aeroporto Salgado Filho, que vem uma empresa alemã, da Fraport, que tem já todo o seu legado dentro de um dos maiores aeroportos do mundo, que é de Frankfurt, e traz novos players para o mercado e acaba trazendo investimento também para a economia e fazendo isso girar. Então, essa mudança acaba fazendo também com que o governo tenha que também
sair um pouco da posição daquele Estado indutor de crescimento. A gente acredita que quem induz o crescimento é a iniciativa privada. O governo ele pode fazer algumas regulações, mas cada vez que ele se torna maior, ele acaba gerando um sistema de corrupção muito grande. E aí a gente vê o sistema que está hoje, e aí Lava Jato, e tem uma série de outras que já foram faladas, antigas, que não trouxeram efeito. Como essa operação ela pegou, foi a maior, acho que a maior operação do mundo de corrupção, a da Petrobras, foi o maior esquema de corrupção de uma empresa no mundo, isso pode trazer uma melhora do ambiente do Brasil, se falando em reformas. Sim. E aí já se viria a reforma previdenciária, trabalhista, todo um novo sistema de governança de um novo Estado, vendo a iniciativa privada de uma forma diferente. No caso dos economistas, né, e aqui representando o Ricardo, sempre tem essa discussão entre gastar mais e a participação do Estado, o tamanho, ou gastar melhor, né, com mais eficiência. A gente pode esperar o que a partir de agora dessa Operação Lava Jato? Um Estado que vai abrir o mercado e vai ser mais prudente na hora de entregar o recurso? A minha maior dificuldade, a gente tem muitas dificuldades agora de ver o futuro, né? Mas a minha maior dificuldade é olhar para essa turma que está aí governando e achar que esses caras, né, sabe, têm alguma visão de... Eu acho que, assim, estão ali para defender alguma coisa deles não se complicar na Operação Lava Jato. Bom, então, a minha dificuldade é essa, olhar para olhar lá para o ministro da Fazenda, olhar para o cara do Banco Central, não é? E o tipo de política econômica que eles adotam, não é? E essa é a nossa crítica, não é? E a crítica não foi feita só para o ministro Meirelles agora, é a mesma crítica que se fazia para o ministro Meirelles no primeiro governo do Lula, porque ele tem uma prática, ele é um banqueiro, e a ideia dele é valorizar o real. Né? Com isso, né, existe toda uma teoria por trás, ou seja, eu vou valorizar o real, com isso eu vou obrigar as empresas, eu vou dificultar a competitividade das empresas, né? Na medida que tudo que eu produzo aqui no Brasil fica mais caro, se eu vou exportar. E as coisas que vêm de fora ficam mais baratas. Então, eu crio um nível de concorrência absurda para quem produz aqui. Né? Saber se o dólar é a 3 ou a 4, ou a 3,50, ou a 2, ou a 1,50, como chegou. Né? Essa é a dificuldade, né, que se tem, por exemplo, da indústria, para a indústria ganhar, para produzir. Né? Então, a crítica que se faz hoje é que o governo que está aí, eles estão jogando novamente, quer dizer, nós perdemos uma oportunidade do Plano Real, né, de quando se estabilizou a economia, de se fez alguns ajustes, de proteger a indústria. Mas proteger a indústria não é tu dar um incentivo, mas o câmbio é fundamental nisso. E aí os caras estão usando uma política cambial que jogou a inflação para baixo, né, graças ao câmbio, a recessão que está aí. Quer dizer, dificilmente tu vai ter crescimento de preço. Se desvalorizar o real, vai começar a crescer o preço. Mas tu, novamente, impede um crescimento da indústria. Ou seja, hoje, a indústria no Brasil, que nós estamos voltando ao início do século passado, a participação da indústria no Brasil vai chegar, nós estamos quase em 9%, 10% do PIB. É o que a gente tinha antes, na época das exportações de café. Né? Então, é esse tipo de política econômica, por isso que eu não vejo... Resolve essa questão da ética, resolve essa questão da Lava Jato, mas se não mudar a política econômica, nós vamos perder a revolução industrial que está acontecendo hoje no mundo. Não é? Hoje tu está... Toda essa questão de tecnologia, não é? Tu está ficando fora. Quer dizer, quando tu olha a indústria automobilística, o que é a indústria automobilística? Vai ser o Google, né? Porque ele vai gerenciar, tu vai ter o Uber sem motorista. Sim. Né? E tu vai ter a produção de carros na China. Nós estamos fora disso, Mais um dilema. Vamos para a tela aqui, o Martinho Bowen, seja bem-vindo, ele é lá de Dois Irmãos, ele tece o seguinte comentário, é um texto bem extenso, vamos lá.
os fatos relatados pela Lava Jato de combinação de preços e outras se repetem na grande maioria das obras e licitações do país. Licitação parece concorrência para ver quem consegue a pior qualidade pelo maior preço. Falta vontade política para mudar isso, pois contém condições técnicas, especialmente considerando que todas as transações fiscais estão na base de dados da administração pública. Basta que sejam mais usadas para fiscalização. Se não houvesse operação semelhante em todas as esferas governamentais, a carga tributária nunca vai mudar. E aqui, novamente, o Ricardo trouxe esses dilemas que a gente acaba tendo que decidir a curto, médio e longo prazo no Brasil. Né? Por exemplo, as questões das licitações públicas. Vocês acreditam realmente nessa mudança de cultura? Por outro lado, a gente vê o sistema político que é muito alimentado, né? O sistema eleitoral brasileiro é muito alimentado pelo poder econômico. E ali é que se tem a brecha para que as coisas aconteçam. Como é que a gente fica? Uma mudança de cultura, mas o sistema parece ser o mesmo? Eu acredito, Vives, que agora, nessas próximas eleições, nós vamos ter já uma diferença. No momento que essas campanhas já vão ter menos dinheiro, nós temos agentes, hoje os agentes, a mídia social, ela serve como um agente de fiscalização muito forte e ela faz com que a sociedade ela esteja mais incumbida na política. Então, eu vejo hoje que é mais difícil se fazer o que se fazia antigamente, esses esquemas tão grandes, porque a população ela está mais atenta. Mas o que tem que ficar claro para a população é que a sociedade ela tem a maior arma de todas na mão, que é o voto. Então não adianta chegar e dizer, olha, os políticos não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, se não votar de uma forma consciente, se não analisar quem são os candidatos, se não vierem políticos que possam fazer coisas novas e essa casta de políticos antigos com esses negócios de conluio tem que estar acabando, a sociedade tem que fiscalizar, nós, empresários, as entidades, também temos que estar em cima disso. Então, eu vejo a mudança dessa forma. Essa seria a mudança. Eu não vejo que exatamente voltando ao que tu falaste, eu não vejo que esses políticos que estão ali hoje possam mudar o seu chip na cabeça e mudar os seus negócios que eles fizeram durante 40 anos, e sempre foi. Aí a gente vê a delação do Odebrecht, falando que isso já vem de anos e anos. Então, essa seria o agente fiscalizador, não é mais só o agente público, mas a sociedade em si, os veículos de comunicação, eles estão mais atentos em cima da política. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente tem várias participações aqui, eu preciso passar para o Ricardo, né? O pessoal está tentando pegar o nome de quem participou, mas, Ricardo, o Eduardo traz essa perspectiva de que é possível uma mudança já em 2018. A dificuldade com essa questão do financiamento das campanhas, que não se sabe como é que vai ser, as empresas não vão poder, não vão financiar mais, tudo bem. Mas eu posso financiar o CPF, eu tenho lá o CPF, e a dificuldade vai ser, por exemplo, e as igrejas? Sim. Aqueles caras. E os caras muito ricos. Né? Esses caras vão botar dinheiro. Ele pode fazer uma doação. Eu não digo que a tua visão seja pessimista, mas é um pouco mais centrado numa ideia de que não vamos mudar imediatamente. Eu acho que vai ter mudança. As caras, aquelas que tu disseste, vão ser as mesmas. Já vai ter mudança, mas o risco que tem tu vai ter formas de conduzir esse financiamento. Né? Tu vai ter formas. A outra questão é o negócio de protecionismo, né? Que eu acabei lembrando de uma outra coisa. Bom, a dificuldade hoje, nossa, tu está defendendo o protecionismo, aí começa a olhar o Trump. Mas se tu olhar as medidas do Trump, são altamente protecionistas. Na Inglaterra, a mesma coisa, os caras estão querendo fechar os países. Hoje, a discussão na França, olha, se olhar a proposta da Le Pen, é um negócio maluco. Ela quer fechar a França, não quer fazer mais investimento fora. Quer dizer, claro que hoje quem defende o protecionismo os caras estão ganhando a eleição, ganhando a eleição, são os caras de extrema direita, não é? Bom que tem opiniões xenofóbicas, enfim, né? Com a dificuldade. Então, vê que os desafios são muito grandes. E no Brasil, que tu não tem a forma de eleição, a reforma política não foi feita, a reforma política está sendo feita agora de uma forma que, bom, ela está lá embaixo na agenda, tem outras coisas. Mas estava lá embaixo porque ninguém... Agora, como teve essa dificuldade, talvez essa dificuldade de se reeleger,
né? Os caras vão fazer uma reforma política que tu vai votar no partido e que tu não sabe quem é o cara da lista, que pode ser os mesmos que estão aí hoje. Sim. Né? Tu vai ter uma lista, bom, eu vou votar no partido tal, mas ali dentro, os primeiros da lista, o segundo, o terceiro, são os caras que hoje, talvez, se fosse na regra atual, não se reelegeriam. Sim. Né? Então, tu vê que está muito difícil a gente... Eu imagino, né? Não é para a gente fazer uma projeção a curto prazo, porque, afinal de contas, 2018 já está aí. Né? A gente já está imaginando, não há mais tempo. Praticamente a ideia de uma eleição geral ou de se questionar a chapa Dilma Temer não vai se concretizar. Teremos eleição em 2018. Agora, o que vai mudar e a profundidade dessas mudanças é que não dá para a gente prever hoje. Né? Teremos que passar pelo processo. Quer botar na tela só os comentários, Guilherme? Dá tempo? Vamos botar no plasma aqui. Olá, sou acompanhante assíduo do Conexão, este programa que ilustra objetivamente os temas. Obrigado pelo elogio. Quanto ao Lava Jato, que continue revelando tudo que foi roubado. Não só se prendendo aos responsáveis, mas obrigando a devolver os valores e propinas e repassando esses valores para os professores, policiais, enfim. Né? Fica aqui a expectativa. Infelizmente não tem o nome, mas obrigado pelo elogio. Vou transmitir a toda a nossa equipe. Obrigado. Os dois que sempre nos atendem, sejam sempre bem-vindos ao Conexão RS. Eduardo, Ricardo. Esperança, né? A curto, médio e longo prazo, é que a gente vai ter que ver agora.